Existe um tipo de peso que quase ninguém vê. Não é algo que aparece no rosto. Não é algo que as pessoas percebem numa conversa rápida. Mas ele está ali. É aquele pensamento que volta, de vez em quando, uma lembrança, uma decisão do passado, um momento que você gostaria muito de poder voltar e fazer diferente. E toda vez que essa lembrança aparece, vem junto uma sensação difícil de explicar. Como se aquilo tivesse marcado você para sempre. Como se aquela parte da sua história tivesse definido quem você é. Talvez ninguém saiba exatamente o que aconteceu. Talvez você nunca tenha contado para ninguém. Mas dentro de você, essa memória ainda pesa. E às vezes surge um pensamento silencioso. Será que eu mereço recomeçar depois disso? Talvez você tenha seguido em frente por fora. Continuou trabalhando, conversando, vivendo. Mas por dentro, existe uma parte sua que ainda está presa naquele momento, como se o passado continuasse sussurrando coisas difíceis ao seu coração. Coisas como: você deveria ter feito diferente. Você não merece uma nova chance. E isso cansa. Cansa carregar esse tipo de culpa sozinho. Porque quando a culpa fica muito tempo dentro da gente, ela começa a convencer o coração de uma coisa perigosa. Que o nosso erro é maior do que a nossa história. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Será que Deus olha para você da mesma forma que você olha para si mesmo? Respira um instante. E o mais bonito é que Deus já falou sobre esse tipo de peso, muito antes de nós existirmos. Tem uma palavra na Bíblia que parece ter sido guardada para quem sente que o passado ainda pesa demais. Talvez ela seja um pequeno abrigo para o seu coração agora. Essa frase está no livro de Isaías, capítulo 43. É uma dessas palavras que chegam com calma, mas acertam bem no lugar onde a gente mais precisa. Escuta com calma. Isaías 43, 18 ao 23. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque providencio água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Às vezes, a gente lê algo assim, e parece que Deus está tentando nos lembrar de uma coisa simples. Ele não olha para a nossa história apenas pelo que ficou para trás. Ele ainda vê caminhos onde nós só conseguimos ver o passado. Existe uma diferença silenciosa entre lembrar do passado e ficar preso a ele. Muita gente continua vivendo, trabalhando, conversando com as pessoas, sorrindo até. Mas dentro do coração existe um ponto que parece congelado no tempo. Um momento, uma decisão, uma escolha que você gostaria de ter feito diferente. E de vez em quando essa memória volta, às vezes no silêncio da noite, às vezes quando algo parecido acontece de novo, às vezes sem motivo nenhum. E quando ela volta, a culpa volta junto, como se aquela parte da história estivesse sempre ali lembrando você de quem você foi naquele dia. E pouco a pouco, sem perceber, o coração começa a acreditar em uma mentira muito pesada, que aquele erro é quem você é, que aquilo define você, que depois daquilo, talvez você não mereça mais uma nova chance. Talvez você já tenha pensado algo assim em silêncio. Se as pessoas soubessem, se Deus realmente olhasse para isso, será que ainda existe espaço para mim? Mas existe uma coisa importante que muitas vezes a culpa esconde da gente. A culpa olha para um momento da sua história. Deus olha para toda a sua vida. A culpa diz:
isso acabou com tudo. Deus olha para você e ainda vê capítulos que não foram escritos. E talvez o coração esteja cansado justamente porque você tem carregado essa culpa por tempo demais, como se precisasse se punir internamente, como se não tivesse permissão para seguir em frente. Mas deixa eu te lembrar de algo simples, algo que talvez o seu coração precise ouvir hoje. Seu passado não tem o poder de cancelar o seu futuro. Vou repetir isso, com calma. Seu passado não tem o poder de cancelar o seu futuro. Existem pessoas na Bíblia que também carregaram momentos muito difíceis. Pedro negou Jesus. Davi tomou decisões que ele mesmo chorou depois. Moisés carregou culpa por algo que aconteceu antes de tudo começar. E ainda assim, Deus continuou escrevendo a história deles. Porque Deus não olha para um ser humano como um erro ambulante. Ele vê o coração. Ele vê o arrependimento. Ele vê aquilo que ainda pode nascer dentro de você. E talvez hoje, bem no fundo, Deus esteja tentando sussurrar algo ao seu coração. Eu ainda posso fazer algo novo na sua vida. Mesmo depois disso. Mesmo depois daquele dia. Mesmo depois daquela escolha. Respira um pouco. A culpa quer te convencer de que tudo terminou. Mas Deus continua olhando para você como alguém que ainda tem caminho pela frente. Ainda tem história. Ainda tem recomeços. Existe um versículo em 2 Coríntios 5,17 que diz assim: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não é sobre fingir que o passado não existiu. É sobre entender que ele não precisa ser o fim da sua história. Se enquanto você escutava isso, alguma parte do seu coração ficou mais sensível, talvez agora seja o momento de entregar isso a Deus. Vamos orar juntos? Senhor, às vezes o coração da gente carrega coisas que ninguém vê. Memórias, escolhas, momentos que ficaram guardados em silêncio. E hoje eu quero colocar diante de Ti a vida de quem está ouvindo agora. Tu conheces essa pessoa, conheces a história inteira dela, não apenas os momentos que ela gostaria de esquecer. Talvez exista algo no passado que ainda pesa, uma decisão, uma palavra, um dia que marcou o coração. E desde então, a culpa ficou ali, às vezes quieta, às vezes voltando de repente, como se estivesse lembrando essa pessoa de que ela não merece recomeçar. Mas, Senhor, Tu conheces o coração humano melhor do que ninguém. Tu sabes quando alguém se arrepende. Tu sabes quando alguém olha para trás e gostaria de ter feito diferente. E Tu sabes o peso que é viver carregando isso sozinho. Por isso, hoje nós pedimos algo simples. Que o Teu olhar alcance esse coração agora. Não um olhar de acusação, mas um olhar de misericórdia. Um olhar que lembra que a história de uma pessoa não termina em um erro. Senhor, toca agora essa parte da vida que ainda dói. Aquela memória que volta de vez em quando, aquela sensação de não merecer seguir em frente. Coloca paz nesse lugar, paz onde existe vergonha, paz onde existe arrependimento, paz onde a culpa ficou morando por tempo demais. Respira com a gente agora, Senhor, porque talvez essa pessoa esteja cansada de lutar com os próprios pensamentos, cansada de se julgar, cansada de se condenar por dentro. E Tu sabes disso. Tu sabes exatamente como ela se sente. Por isso, hoje nós Te pedimos, ajuda esse coração a acreditar novamente que recomeços ainda são possíveis, que a história não acabou, que o passado não tem a última palavra, que ainda existe caminho pela frente e que o Teu amor não desistiu dela. Mesmo depois de tudo,
mesmo depois daquele momento, mesmo depois daquela escolha. Senhor, leva embora esse peso que ela tem carregado sozinha. Traz descanso para a mente, traz calma para o coração. E lembra essa pessoa de algo que talvez ela tenha esquecido. O futuro ainda não terminou de ser escrito. Fica perto dela agora, na quietude desse momento, no silêncio do coração. Amém. Se esse vídeo chegou até você em um momento difícil, saiba que este canal sempre vai ser um pequeno lugar de refúgio quando o coração estiver pesado. Você pode voltar aqui sempre que precisar respirar um pouco. E se quiser caminhar junto com a gente, se inscreve no canal. Assim, você não perde os próximos momentos como este. Aqui sempre vai existir espaço para descansar e lembrar que a sua história ainda continua. Até logo.